Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre faz o que precisa ser feito. No dia a dia existem vários problemas que a gente tem que lidar. Só que reagir ao problema sem encontrar a solução é onde muitos outros problemas acabam acontecendo. Então, no ano passado, por exemplo, a minha cachorrinha ela sumiu depois de um passeio com meu irmão, onde aconteceu uma situação ali de estresse com outro cachorro. Ele foi tentar pegá-la no colo e ela saiu correndo, segundo ele. Mas ok, ela sumiu. E aí vem a situação. E agora? O que fazer? Então, naturalmente, a gente fica nervoso em perante situações porque você está num momento, vamos dizer assim, você está num movimento zero. E aí acontece uma situação externa, você vai para um movimento de 1 a 2, porque é natural você reagir a algumas situações de forma emocional. Porém, entretanto, contudo, quando você treina a inteligência emocional, você pondera a situação e fala: ok, tem um problema e agora eu preciso resolver. Por onde começar? Quanto antes agir numa situação dessa, melhor. Só que não é uma situação que você está acostumado, então, querendo ou não, você precisa começar a buscar novas informações do que fazer. Tipo, o que fazer numa situação dessa? Então, numa situação dessa, a gente consegue agir perante o nível de conhecimento que a gente tem. E isso para tudo na vida. Você consegue resolver as coisas com base no que você tem de conhecimento. Se você não tem conhecimento sobre aquilo, você entra num estado de fuga ou ataque. Aí entra a questão do racional, tá? O que eu posso fazer perante essa situação? Então, no caso, o que eu fiz na época? Eu andei pela região de onde ela sumiu. Porque quanto antes você agir, tá, sumiu agora, então eu preciso ir lá ver para ver se encontro. E a gente não encontrou. Mas tem que continuar andando para que, no caso o animal, ele sinta o cheiro ali do dono, né? Então a primeira coisa que aconteceu foi andar por onde ela sumiu e não encontrou no primeiro dia. Então ela realmente sumiu. E é aí que entra a situação. Putz, a cachorra vai dormir fora. E o que eu posso fazer então no outro dia? Eu tenho que agir mais rápido. Então eu continuei andando por onde ela sumiu, então eu passei a acordar mais cedo no dia seguinte, andar por essa região e já ir para uma próxima ação. Então o que eu pensei? Falei, caramba, eu preciso falar com pessoas aqui. No primeiro dia eu já falei com pessoas ali da região para ver se tinha visto e tal. Só que como era um domingo, não tinha muita gente na rua. Mas normalmente as pessoas que têm cachorro acabam passeando com alguns cachorros no domingo. E aí eu conversei, por exemplo, com uma mulher que estava passeando o cachorrinho dela, e aí ela falou se visse e tal, avisava, deixei o número, e aí ela já me falou o seguinte: olha, divulga nos grupos. E ela falou: você tem a foto? Eu falei assim: não. Daí ela me deu um número, escolhi a foto, uma foto, não foi essa, que isso aqui é recente, mas uma foto. Divulguei para ela, ela compartilhou nos grupos e eu comecei a participar e buscar de outros grupos e fazer o mesmo. Então, de uma ação levou para outra ação. Por quê? O meu conhecimento naquele momento ficou limitado em relação a dar um passo. Só que eu acessei o conhecimento de outra pessoa, porque eu compartilhei. Então, quando a gente aprende a compartilhar um problema, a gente acaba tendo outras soluções. Só que nem sempre a gente tem com quem compartilhar. Então, quando é em nível pessoal, talvez você fica limitado se você não tem um parente, se você não tem familiares para você poder compartilhar um problema que leve a outra solução, porque tem gente que complexa o próprio problema. Então, por isso que muita gente vai atrás de um psicólogo, alguma coisa para poder trabalhar os problemas que se tem, para daí sim encontrar soluções. Só que quando se trata de negócios, a lógica é a mesma. Se você é empreendedor individual, você fica mais limitado em compartilhar seus problemas porque você não tem com quem falar. Então você acaba buscando grupos, por exemplo, de network para poder entender, compartilhar dores. Então você sai do individual e vai para grupos. Então percebe que para resolver problemas, independente de qual seja o problema, a gente sempre vai ter também soluções no coletivo. Então a gente tem que ir em busca do coletivo. E isso faz com que a gente possa ouvir
outras situações. Então, o que acaba acontecendo aqui? Você acaba descobrindo que a sua situação já aconteceu com outras pessoas, e aí você começa a ver como que aquelas pessoas resolveram aquelas situações. E mais importante que isso, tá? Qual que é a melhor forma então de eu ir para um próximo passo? Então, além de ter divulgado no grupo, eu fiz cartazes para colocar nos posts. E olha que interessante. Para fazer um cartaz, eu preciso estruturar a comunicação. Então, eu tive que escolher uma imagem que fosse claro o suficiente, porque eu iria fazer impressão em preto e branco, para que as pessoas pudessem identificar. Tive que descrever as características ali do animal, o nome, o contato. E aí eu pesquisei, inclusive, como que a maioria das pessoas faziam. E aí eu percebi, dentro de uma informação, que se você colocasse, por exemplo, a palavra recompensa, que teria recompensa, as chances seriam maiores. Então você percebe que a comunicação para resolver problema é importante. Então, tudo que eu experienciei com essa situação, se a gente olhar para os negócios, a lógica é a mesma. Então, eu quero vender, tá? Você vai vender. Vamos considerar que a não venda é um problema, então você vai precisar vender, já começa por aí. Aí você fala, em que canal eu vou vender? Para quem que eu vou vender? E quando eu me comunicar com aquelas pessoas, o que eu quero passar? Eu vou vender através de uma palestra, uma ideia para um projeto, um exemplo, né? Então, a comunicação, ela está presente na resolução de problemas. Sem comunicação, não tem nem comunhão. Então, quando você começa a se comunicar, você começa a se conectar com outras pessoas e aí novos conhecimentos começam a vir. Então, você pensa assim, eu fiz tudo o que precisava ser feito. Naquele momento, dentro do nível de conhecimento que eu tinha, eu fiz. Então, eu continuei andando, eu coloquei cartazes, aí eu tive que pedir, né, para ser colocado em alguns lugares. Então, o que eu pensei? Eu vou colocar cartaz nos lugares de maior movimentação, dentro, próximo da região onde ela assumiu, e vou colocar em alguns pontos comerciais que as pessoas frequentam, tipo lotérica, ou padaria, ou mercado. Só que daí você encontra alguns limitadores. Não são todos os comércios que permitem. Por exemplo, o mercado ele não permitiu, porque é proibido colar coisas na parede e é um lugar de grande circulação de pessoas. Mas diferente da lotérica, por exemplo, que permitiu. Só que eu combinei com a pessoa, falei, olha, eu vou colocar e assim que eu encontrar eu venho e retiro. E aí a pessoa concordou. E aí, assim que eu encontrei ela, no dia seguinte, eu fui lá e retirei de todos os posts. Então, é um compromisso. Senão, às vezes, a gente fala, eu vou fazer, mas eu não cumpro. E Deus me livre, se num outro momento você precisar, você não foi a verdade, né? E aí, pesquisando, porque apesar de ter feito essas ações, dependia de outras pessoas. O andar dependia de mim. Mas os cartazes no postes, que depois que eu realizei essa ação, já não dependia mais de mim. Aí dependia de outras pessoas verem e se pronunciarem. Mas isso aqui ajudou a encontrar ela, inclusive. Depois teve a divulgação nos grupos, beleza. E aí as pessoas vão dando aquele up, né? Mas você fez a divulgação, fiz a divulgação, só que depende do outro entrar em contato, mas a sua ação foi feita. E aí eu decidi pesquisar, inclusive, se tinha algum serviço relacionado a animais perdidos. E aí eu encontrei, inclusive, uma empresa especializada nisso, em Minas, e eles faziam anúncios específicos para o resto do Brasil. E aí você adquiria lá como se fosse combos de serviços, e aí esse serviço, por exemplo, eu escolhi lá o serviço que eu acho que eram R$ 300 mais ou menos, que era divulgado para X pessoas e tal. E aí eu acabei contratando porque, como eu já tinha feito várias ações, já era o segundo dia, quanto mais tempo perdido, pior. Só que eu tive depoimentos de pessoas que, tipo, tinha animais que apareceram já depois de 15, 30, 90 dias. E eu falei, gente, é muito tempo, né?
E então, quanto antes você agir, melhor. Então, também cheguei a fazer anúncio online. E nisso a gente vai descobrindo, né? A gente vai descobrindo serviços, a gente vai descobrindo pessoas, a gente vai descobrindo histórias. Onde eu fiz a impressão, por exemplo, do cartaz, porque daí tudo vai dinheiro, né? E eu falei, eu vou fazer 20 cartaz. E aí, a princípio, eu tinha feito 10, e aí eu fiz a impressão de 10. E aí a moça falou assim: olha, se você imprimir, tirar cópia de uma, sai mais em conta. Eu falei: por quê? Como você tá ali na emoção, nem tudo é racional. Então, a própria pessoa que estava prestando serviço, ela acabou dizendo: olha, ficaria mais barato se você fizer assim, aí você pode fazer mais. E aí eu aceitei e fiz. E aí, quando eu precisei de mais cartaz, aí foi a dona, inclusive, do estabelecimento que fez a impressão para mim. Ela pegou e fez mais 10 sem cobrar. Ela falou assim, ó, como eu posso contribuir. Então você vai descobrindo pessoas boas. Teve uma situação também vamos dizer assim, pessoas ruins, né? Porque como você torna público uma informação, você vai encontrar gente sã e gente que não tá tão sã assim. E aí teve uma pessoa que falou: eu vi sua cachorra. Tipo, gente, num lugar que não tinha nada a ver. E aí eu peguei, analisei, eu falei assim: eu vou com mototáxi, vou andar. No fim, nem a pessoa tava lá, não tinha cachorro nenhum. Ou seja, tem gente que ainda prega peça em situação de estresse. E aí foi pro terceiro dia. No terceiro dia, depois que eu já tinha feito tudo que tinha que ser feito, mas eu continuei andando. E é o tipo de coisa que, quando a gente faz o que precisa ser feito, se analisa assim, ó, eu fiz tudo que eu podia fazer. Será que tem mais alguma coisa? Aí você vai em busca de pesquisa e tal. Meu, tudo que tá falando que é para ser feito eu fiz. Então agora entrou no fator tempo. Então, às vezes a gente age, mas tem que ter o efeito do tempo das coisas. E foi o que aconteceu no terceiro dia. Porque daí no terceiro dia, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, uma pessoa entrou em contato, uma mulher, só que daí ela já mandou foto, falou: essa aqui é sua cachorrinha? Já foi mandando foto. Então a pessoa, ela entrou em comunicação e mandou evidência daquilo, ou seja, toda aquela ação que foi feita gerou um resultado. Então, como que ela sabia da cachorrinha? Ela viu o cartaz, ela viu o comunicado em grupo, e foi a filhinha dela que identificou. Porque as crianças, no caso, que é uma outra descoberta, eles ficam, vamos dizer assim, compadecidos com o sumiço de animais. Então, as crianças do bairro, inclusive, como eles tinham visto, eles são curiosos, né? E isso se espalha, fala na escola. Então, são coisas que a gente vai aprendendo passando por, né? E aí você fala, tá, o que é que isso tem a ver com os negócios? Faça a interconexão da informação. Tem tudo a ver. Porque como você faz uma coisa, como você faz todas as outras coisas. E às vezes a gente não fez todas as coisas que a gente poderia sobre determinado assunto. Porque a gente lida com tanta situação que a gente não fraciona. Então, quando a gente transforma o problema num projeto, fica muito mais fácil lidar com ele. Certamente que aqui foi um resultado feliz, teve um final feliz, mas tem situações que a gente não tem um final feliz. Por isso que planejar é importante, executar a etapa por etapa é importante e acreditar que você vai alcançar aquilo. E se nada disso tivesse dado resultado? Talvez tivesse que ou alcançar mais pessoas, talvez a forma poderia estar sendo diferente. Daria ainda para fazer outras ações, como contratar hoje em dia um drone, né, para fazer é, uma varredura. Então existem outras situações, e outras situações mais tecnológicas inclusive custariam um pouco mais. Então o fator orçamento também pesou, mas dentro das suas possibilidades, o que dá para ser feito, faça. E aí o efeito tempo precisa acontecer. Então, o vídeo de hoje é mais para compartilhar que fazer o que precisa ser feito é uma habilidade. E aí precisa de inteligência emocional, mas também precisa de habilidade com o projeto. E isso aqui requer gestão no tempo, gestão financeira e gestão de projeto, que são habilidades essenciais para todo mundo que empreende.